que eu vou falar com vocês aqui, eu nunca compartilhei nessa igreja. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Eu já tinha feito algumas menções, mas da maneira como eu quero compartilhar com você aqui, eu nunca compartilhei sobre isso que eu quero mostrar para vocês aqui. O tema dessa ministração é entendendo a sua identidade. Entendendo quem eu e você somos em Deus. E aqui em 1 Samuel, capítulo 17, texto bastante conhecido, eu só quero dar um pano de fundo para você. É a história de quando Davi vence Golias. E o que aconteceu no finalzinho dessa batalha, depois que o gigante é derrotado. Aqui acontece algo que o Senhor me chamou a atenção. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Aliás, duas perguntas. Que a princípio você vai pensar que é a mesma coisa, mas você vai ver que no decorrer da palavra você vai descobrir a diferença entre uma e outra. Eu quero te perguntar: de quem você é filho? E a segunda pergunta é: quem é o seu pai? Primeira pergunta, de quem você é filho. E a segunda pergunta, quem é o seu pai? Se nós formos aplicar isso aqui de uma maneira, na maneira física, biológica, em alguns casos poderá se ter duas respostas. Mas porém, a impressão que se tem é que tudo converge para uma coisa só, que tudo é uma coisa só. Mas eu quero te mostrar na palavra aqui a diferença, para que você entenda qual é a sua identidade, está diretamente ligada a essas duas respostas. Quando nós trazemos essa pergunta para o reino espiritual, a impressão que se tem é que tudo se converge para a mesma pessoa. Porém, eu quero mostrar dois aspectos muito importantes para você aqui. E eu quero ler aqui no capítulo 17, a partir do versículo 55, o finalzinho. Porque você percebe aqui que o texto tem uma narrativa, mas aqui no final, o versículo 55 mostra lá atrás e depois volta no exato momento aqui. Versículo 55 diz assim: Quando Saul viu Davi sair, ou seja, lá no comecinho, no versículo 41 foi que ele saiu, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner, respondeu Abner. De quem é filho este jovem, Abner? Perguntou para ele Saul. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Verso 56, disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Agora já voltou no exato momento. Primeiro relata lá quando Davi estava saindo para a batalha. E agora volta depois que Davi já havia vencido Golias. Que Davi pegou as armas de Golias para ele, porém trouxe a cabeça de Golias para Saul. Verso 56 diz assim: disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? A segunda vez, ok? Versículo 55, Saul pergunta: de quem é filho este jovem? Abner falou: não sei. Aí Saul, disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Verso 57, voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Verso 58, então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé de Lemita. Queridos, interessante, em 4 versículos, por 3 vezes aparece a pergunta: de quem esse jovem é filho? Interessante, eles não perguntam
qual era a sua profissão. Eles não perguntam nem propriamente qual era o nome dele. Não pergunta qual é a sua idade. Não pergunta de onde ele veio. Não pergunta o seu currículo. Mas perguntam, eles queriam saber de quem Davi era filho. Por quê? Eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Sobre a diferença, o que significa quando você fala de quem você é filho e quando você fala a respeito do seu pai. Eu quero mostrar esses dois aspectos para você nessa noite. Porque se você entender a sua identidade, se você entender quem você é em Deus, se você entender qual é o propósito de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, o seu relacionamento com Ele, vai fazer toda a diferença nesses tempos, nesses momentos que nós estamos vivendo como igreja e como cristãos aqui nessa terra. Se você notar o texto aqui, querido, você vai perceber que, e eu já vou passar logo para Jesus, a palavra Jessé, a palavra Davi significa amado, o nome Davi significa amado, e a palavra Jessé significa dádiva. Quando se fala a respeito de pai, está se falando a respeito de relacionamento, e eu vou dar uma passeada com você aqui. Quando se fala em filho, diz respeito a comportamento. Por isso que eles perguntaram de quem ele era filho, e não perguntaram a respeito do relacionamento dele com o pai. Porque essa expressão de quem ele é filho diz respeito ao comportamento dele. Porque quando a Bíblia fala que a expressão que ele era filho de alguém, ser filho significa ser educado, ser filho significa ser instruído, ser filho significa ser conduzido, ser dirigido. Ser filho diz respeito a um comportamento que você tem em relação ao ensinamento que você recebeu do seu pai. Por isso, na cabeça deles, eles queriam entender o seguinte: quem é o pai desse menino? Porque esse homem ensinou esse jovem a ter essa coragem, ensinou esse jovem a ter essa intrepidez, ensinou esse jovem a ter essa força, ensinou esse jovem a ter essa fé, ensinou esse jovem a ter esse comportamento. Quem é o pai dele? De quem ele é filho? Porque nós precisamos saber como ele foi instruído dessa maneira. Eles não queriam saber a respeito do relacionamento dele com o pai dele. Eles queriam saber a respeito da instrução que ele havia recebido. Como diz aquela expressão, tal pai, tal filho. Porque na cabeça de um israelita eles imaginavam, poxa vida, se esse garoto, se esse menino tão jovem tem esse comportamento, ele teve um lugar onde ele foi instruído. Se ele é assim, imagine o pai dele como é. Imagine o tipo e o nível de instrução que esse jovem recebeu dentro da sua casa. E aí que vai entrar o outro aspecto que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento com Ele como nosso Pai. Nesses dias agora, irmãos, que nós estamos vivendo uma igreja que não está podendo se reunir, nesses dias agora, onde as pessoas estão, na expressão popular, entre aspas, livre, leve e soltos, onde as pessoas estão podendo fazer praticamente da vida espiritual delas o que elas querem, é nesses dias agora que nós vamos começar a perceber aqueles que verdadeiramente receberam a instrução dentro deles, aqueles que verdadeiramente receberam a instrução do seu pai,
E essa instrução se reverteu em um comportamento. Certa vez Jesus conta uma parábola de dois jovens que receberam a seguir as mesmas instruções. Um disse assim: tá bom, eu vou fazer, e acabou não fazendo. O outro disse assim: não vou fazer, e daqui a pouquinho parou, se arrependeu e acabou fazendo conforme o pai lhe disse. E Jesus pergunta: qual foi o que agiu mais correto? Qual foi o que agiu corretamente? O que falou que ia fazer e não fez? Ou o que falou que não ia fazer e acabou fazendo? Foi esse segundo. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser reproduzido em um comportamento. Deixa eu te trazer uma clareza a respeito disso agora. Deixa eu te levar lá para o Novo Testamento para ver como Jesus agia. Eu vou ler com você um texto, eu peguei um texto de cada evangelho. Do relacionamento aonde mostra ele como filho e aonde mostra ele como o pai, com o pai. Você vai ver que há uma diferença grande nisso, porque você vai ver que todas as vezes que Jesus se apresenta ali como filho, ele está se falando a respeito do seu comportamento, ele está falando a respeito das suas atitudes, da maneira como ele age, daquilo que ele faz. Mas quando ele se refere ao pai, ele fala de um relacionamento. Na Bíblia, ele usava muito essa expressão, quando ele se referia a ele como filho. Há uma expressão que você vai ver muito nos evangelhos, a expressão o filho do homem. Vamos começar lá? Vamos começar a ver? Vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 6. Você vai ver aí na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 9, verso 6. Olha o que diz. Já está aí, né? Beleza. Esses meninos é nota 10. Mateus capítulo 9, verso 6. Diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem, olha a expressão, Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando ele se refere como Filho do Homem, ele está sempre em uma atitude de uma ação, de um comportamento. Perceba isso, anote isso depois, quando você for meditar na palavra. Olhe, todas as vezes você vai encontrar inúmeras vezes, dezenas de vezes em cada evangelho, essa expressão, o Filho do Homem. Ele está dizendo a respeito do comportamento. Vamos para Marcos, mais um texto, Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos 8, 31. Depois nós vamos ver outro em Lucas e João. Marcos 8, 31 diz assim, ó: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Olha, um comportamento. Mais uma vez, a expressão Filho do Homem está ligado ao comportamento. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mais uma vez, uma atitude, um comportamento. Se você me confessar diante dos homens, eu também, o Filho do Homem, que sou eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai que está nos céus, diante de Deus. Ok? E o último, João capítulo 3, verso 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó:
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós mostramos aqui, eu poderia mostrar todos os textos, não temos tempo para isso, mas anote isso aí quando você for meditar na palavra de Deus. Todas as vezes que você vê a expressão Filho do Homem, isso está ligado ao comportamento de Jesus. Agora preste atenção, quando ele se referia a Deus como seu Pai, olha só, como o sentido muda isso. Por isso que é muito importante você entender por isso que eu comecei dizendo de quem você é filho e quem é o seu pai. Porque como eu disse, biologicamente você pode ter um pai e você pode ser filho de outra pessoa. Espiritualmente não. Mas biologicamente você pode ter um pai físico, mas você pode ser filho de uma outra pessoa. Agora, quando Jesus se referia a Deus como seu pai, vamos voltar lá para Mateus? Mateus capítulo 6, versículo 6. Você vai perceber a diferença agora. Quando ele mencionava Deus como pai dele, quando ele falava, usava aonde ele colocava a expressão pai. Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha só, relacionamento. Vamos para Marcos? Vamos ver um texto em Marcos também? Vamos ver em todos os evangelhos aqui também? Marcos capítulo 13. Está dando certo aí os versículos, né? Alô, meninas. As meninas, show de bola. Marcos capítulo 13, versículo, 32. Evangelho de Marcos capítulo 13, verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele está falando aqui sobre o dia da volta dele, o dia do arrebatamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Assim que nós voltarmos dos nossos cultos presenciais, nós vamos iniciar uma série, e essa série será às quintas-feiras, que nós vamos tratar sobre, vamos trazer uma série de ensinos nas quintas-feiras, nos cultos presenciais. Nós iremos falar sobre arrebatamento, tribulação, segunda vinda e o julgamento do trono branco. Muitas pessoas não sabem a respeito de absolutamente nada disso. Irmãos, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Eu estou abrindo um parênteses aqui. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo de uma matéria de um presidente, de um governante europeu. E ele fez a seguinte declaração: que o mundo está precisando passar por uma unificação. E ele usou essa expressão, irmãos. Ele usou essa expressão que só a Bíblia usa: a besta já está entre nós. Esse governante fez essa declaração: a besta já está entre nós. Jesus está voltando. Arrume a sua casa. Organize a sua vida. Agora não há mais tempo para nós perdermos por coisas tão pequenas, irmãos. Nós vamos começar uma série. Nós vamos falar sobre arrebatamento, tribulação, segunda vinda e o juízo do trono branco. Vamos fazer isso
às quintas-feiras, assim que nós voltarmos presencialmente. Então fique ligado, porque isso vai trazer muita instrução que você talvez nunca ouviu falar sobre esses assuntos. E nós estamos vivendo a iminência disso tudo acontecer. E nós estamos sendo incomodados pelo Espírito de Deus a trazer esse ensinamento para a igreja do Senhor Jesus. Vamos fechar o parênteses aqui. Vamos lá para Lucas capítulo 10, versículo 22. Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 22. Mais uma vez Jesus se referindo ao seu Pai. Lucas 10, versículo 22. Diz assim: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. A quem o Filho o quiser revelar. Olha, relacionamento. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 6. O último texto que nós vamos ler aqui. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim também viverá. O último texto que eu queria ler com vocês é João, capítulo 14, um pouquinho mais para frente. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Senhor, versículo 8, né? Fala, versículo 8 diz assim, 14, verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Queridos, se nós não entendermos a respeito de quem nós somos filhos e quem é o nosso Pai, porque nós não podemos apenas saber de quem somos filhos, nós precisamos entender também quem é o nosso Pai, porque como eu disse agora há pouco para você, quando você entende de quem você é filho, está ligado ao seu comportamento, está ligado às suas atitudes. Mas quando você entende quem é o seu Pai também, está diretamente ligado ao relacionamento que você tem com Ele. Por isso é muito importante esses dois aspectos na nossa vida hoje, irmão. Porque são nas horas de dificuldade, são nas horas de provação, são nos momentos de tempestade, que muitas coisas que estão aqui dentro de nós, elas vão se manifestar, e elas precisam ser organizadas dentro do nosso coração, para que nós possamos entender e vivermos, porque não basta apenas um comportamento, eu preciso também de um relacionamento com Ele. Porque só um comportamento, queridos, é produzido apenas por uma obrigação. Se as suas práticas espirituais é apenas por obediência, apenas por se cumprir regras e normas, eu quero dizer uma coisa para você: você não está tendo um relacionamento com Ele. Se a sua vida é baseada apenas em um comportamento e não em um relacionamento, porque isso muitas vezes está ligado à revelação que nós temos no nosso coração. É por isso que Jesus falava assim: olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles fazem tudo que tem que fazer, eles têm um comportamento, eles se comportam como filhos, mas eles não têm um relacionamento com o Pai.
Eles fazem, mas o coração deles está longe de mim, está longe do meu Pai. Querido, deixa eu terminar dizendo antes de nós orarmos: não tenha só um comportamento, tenha também um relacionamento. A grande maioria das pessoas que tem um relacionamento, elas vão ter um comportamento, mas às vezes, nem todos que têm um comportamento, eles têm um relacionamento, porque o que ficou neles é apenas a casca religiosa, é o comportamento. Ele aprendeu a dar os passos, ele aprendeu a fazer, olha, aqui tem que dar um passo para cá, um passo para cá, um passo para cá, um passo para cá e um para o meio, agora é um passo para cá. Ele aprendeu, mas ele não aprendeu a se relacionar. Ele entende o que é, ele entende de quem ele é filho, mas ele não sabe quem é o pai dele. É aquela criança, e aquele jovem que cresceu, e a vida inteira ele só ouviu a respeito de regras de comportamento, mas ele nunca se relacionou com o pai dele. O que Saul queria saber de Davi é quem era o pai dele. Aliás, de quem ele era filho. Porque ser filho expressa um comportamento. Saber quem é seu pai vai expressar quem é, com quem você tem um relacionamento. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quanto mais você tem relacionamento com ele, mais você vai ter um comportamento. Mas se você tem um comportamento e não tem um relacionamento, você está sendo envolvido por uma casca de religiosidade. Tome cuidado. Estamos vivendo dias muito propícios para sermos religiosos, irmãos. Vai ter gente que vai gostar desse ambiente online. Vai ter gente que vai gostar desse ambiente longe da igreja, sem relacionamento. Porque ele já aprendeu a andar em alguns passos, ele já aprendeu a cumprir algumas regras, e para ele isso basta. Mas o que Deus quer conosco não é só um comportamento, Deus quer também conosco um relacionamento. Para mim me relacionar com Ele, eu preciso me relacionar com a manifestação e a expressão dele aqui na terra, que é a sua igreja. Não perca o seu relacionamento. Por isso você precisa vencer o medo. Está na hora da gente voltar, irmãos. Está na hora da gente voltar. Está na hora da gente voltar a se encontrar. Está na hora da gente voltar a se reunir para adorar. Mas você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. E você precisa ter esse comportamento, porque você entende o seu relacionamento. Está na hora da gente voltar. Está na hora da gente se encontrar. Pare de ficar dando ouvido a essa mídia doentia. Pare de ficar ligando em programas que só contaminam a sua mente. Você chega em casa agora, você vai desligar a internet, você vai ligar naquela TV, que é um lixo para a nossa população. Só traz medo, pânico. Morreu tantos hoje. Morreu tantos hoje. Não fala de um que foi curado. Não fala de um que teve milagre. Não fala de absolutamente nada. Está gerando pânico. Pare de ficar ouvindo essas coisas. Pare de ficar ouvindo esse telejornalismo sujo que existe na TV brasileira, que só traz pânico para as pessoas. Por isso você está com medo. Você está com medo de voltar às vezes para a igreja. Está com medo de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque você fica o dia inteiro se alimentando dessas informações. Está na hora de nós vencermos isso. Se abasteça no seu relacionamento com essa palavra aqui, ó. Não perca a sua identidade, de quem você é filho, quem é seu pai. Ponha isso na sua cabeça, ponha isso no seu coração. Você é filho de Deus. Você não é escravo do medo. Você não é escravo disso. Essa não foi a primeira doença que veio sobre a terra, e não vai ser a última também, até que Jesus volte. Vão ter outras, e aí? O que nós vamos fazer? Ficar trancado? Escondido? Não. Está na hora, irmãos, a gente se levantar e entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Está na hora de nós tomarmos posse das armaduras de Deus para as nossas vidas. Eu sou filho de Deus, não sou escravo do medo. Eu já fui liberto da morte, irmãos. Eu já fui liberto do inferno.
fui liberto do abismo, das trevas, da maldição do pecado. Eu já fui liberto disso. Eu não vou ser liberto de um vírus? Meu Deus! Está na hora da igreja acordar. Está na hora da igreja se levantar. Você vai ficar trancado aí o resto da sua vida? Está na hora, irmãos, tomar uma atitude, decidir crer, decidir confiar no Senhor, e tomar posse de quem você é. Entenda, de quem você é filho, quem é seu pai. Tenha um relacionamento com Ele, tenha um relacionamento com essa palavra, tenha um relacionamento com o corpo, e tenha um comportamento de filho de Deus. Tenha um comportamento de quem crê, tenha um comportamento de quem tem coragem. Ou porque você acha que você está imune às coisas que podem acontecer. Se a nossa confiança não estiver no Senhor, o que será de nós? Não é por causa desse vírus, Covid-19 não, irmãos. Tem doenças muito piores do que essa aí, assolando as nações e a terra. E muitas delas já bateram na minha porta e bateram na sua porta. Mas quando elas bateram lá, elas se depararam, como nós falamos aqui na Páscoa, daquele sangue que estava passado lá no umbral da sua porta lá. E hoje esse sangue está passado aqui nas portas, nos umbrais do seu coração. Então está na hora de você tomar posse, está na hora de você crer no milagre, está na hora de você confiar em Deus, levantar sua cabeça, irmãos. Não se acomode, porque o diabo quer fazer isso, é fazer você ficar aí, ó, o tempo todo, sentado no sofá, amedrontado, cheio de medo, pânico tomando conta do seu coração. As notícias, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O diabo está querendo gerar uma igreja que não tem mais relacionamento, que não tem mais compromisso com a casa dele, com a casa de Deus, perdão, com a casa de Deus. Ele está querendo gerar esse medo nas pessoas, porque daqui a pouco, irmãos, o negócio vai jogando para frente, vai jogando para frente, vai jogando para frente, vai jogando para frente. Você está vendo a população já não suportando mais isso, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. Levante a sua cabeça, creia em Deus, tome posse da sua vitória.